Presidente, muchas gracias por atendernos. Lleva 1 año y medio preso gritando al mundo que es inocente, pidiendo por su libertad. ¿Cómo es para alguien que se considera inocente tomar la decisión cuando tiene el beneficio de la justicia de recuperar parte de esa libertad, decir no, rechazarlo? Olha, eu não recuso a minha liberdade. Se tem uma coisa que eu quero na vida é ir para minha casa, viver com meus filhos, viver com a minha família, sabe? Eu não gosto de ficar aqui. O que eu não posso aceitar é a tese de que eu estou assistindo uma progressão, porque eu cometi um crime e já cumpri 1/6 da pena. Eu quero sair daqui com a minha inocência 100% comprovada. Eu quero que aqueles que mentiram ao povo brasileiro, sabe, se submetam ao julgamento do povo brasileiro como eu estou me submetendo. Eu não estou desafiando a justiça. Eu estou desafiando um juiz que mentiu no meu julgamento, que foi o Moro, um procurador que mentiu na acusação e os que contaram mentira no inquérito. Por isso que eu estou reivindicando sair daqui com a minha inocência. Eu entrei aqui de cabeça erguida, eu poderia não estar aqui, eu poderia ter ido para outro país, não fui, e eu quero sair daqui de cabeça erguida. A minha atitude de não aceitar a progressão é uma atitude defendida porque eu tenho o direito de dizer que eu não quero progressão. A hora que eu aceitar a progressão, eu estou aceitando a ideia que eu cometi um crime. E por isso eu estou sendo beneficiado. Eu não quero isso, não. Eu não cometi crime nenhum, meu crime foi quem me condenou. E eu estou na expectativa que se faça justiça nesse país. Por isso nós estamos recorrendo a todas as instâncias necessárias para que seja lido o inquérito, para que seja analisadas as acusações e a defesa, para que eu saia daqui livre como um passarinho. Presidente, el presidente Bolsonaro dijo recientemente que él no va a interferir si usted quiere rechazar la progresión de la pena, pero hay especulaciones con que quizá la jueza Lagos pueda decidir forzarlo a cumplir ese régimen semiabierto. En ese caso, ¿cuál sería la estrategia de la defensa? Eu não sei se a juíza pode forçar a cumprir. Eu não sou advogado, sabe? Eu não sou advogado. A única coisa que eu sei é o seguinte: eu estou brigando pela minha inocência. Eu fui vítima de um julgamento político. Se você, que é um companheiro que mora na Argentina, seria importante que lesse esse livro aqui, que você vai perceber que o que nós estamos falando está escrito aqui. E nós falávamos isso muito antes do livro. Nós falávamos com esse cidadão aqui, era procurador-geral da República, todo poderoso e todo mentiroso. A gente já dizia isso na época. Mas a imprensa quase que transforma ele em Deus. E agora que ele publicou o livro, estão querendo até caçar o livro. Mas você leia na página 182, onde ele diz: o objeto de desejo chamado Lula. Eu já disse isso em outras entrevistas, que eu era uma espécie de Copa do Mundo para a Lava Jato. Eles queriam me conquistar, porque era uma obsessão me trazer para Curitiba, mesmo que eu não devesse ter sido julgado, porque não tem processo para me julgar, porque não tem denúncia verídica, o que tem é uma quantidade de mentira, por interesses políticos. Deram o golpe na Dilma, depois do golpe o Lula não podia voltar para ser presidente, era preciso criar uma confusão com Lula. Como eles não achavam que poderia reeditar o que foi feito no século XIX com quem se revoltava nesse país, enforcar, decapitar, esquartejar, ou seja, eles resolveram então utilizar, sabe, o poder judiciário para me transformar no que eles estão me transformando. E eu resolvi brigar, porque honra e caráter a gente não encontra em supermercado. A gente nasce com ela e a gente conquista no berço. E eu, graças a Deus, quero me defender, porque quem é culpado nesse país é quem me condenou. E eu quero provar isso. Presidente, recién mencionaba
golpe a la presidenta Dilma Rousseff. Así se refirió por primera vez públicamente hace poco tiempo también Michel Temer. Y él dijo algo más, dijo que si usted hubiera asumido en el gobierno de Dilma, ese golpe no hubiera sucedido. Ahora, usted no asumió como ministro porque la Corte Suprema se lo impidió en ese momento. ¿Usted todavía confía en que ese mismo tribunal recuse finalmente la investigación de Sergio Moro? Olha, hoje, analisando o que aconteceu naquela época, eu posso te dizer que, quem sabe, a Dilma tivesse tido teimado e mantido a indicação, porque não é a Suprema Corte que indica o ministro, é a Presidenta da República. Mas também é importante saber quais eram as informações que tinha o ministro na hora de tomar aquela decisão. Porque é importante lembrar que o Moro tinha divulgado uma fita de uma conversa minha com a Dilma, o Moro dizendo que a Dilma estava me indicando porque eu queria fórum especial, e não divulgou o restante das fitas e das gravações, que ficava claro que eu não estava procurando fórum especial. Ele mentiu à Suprema Corte. E foi com base nessa mentira que o ministro tomou a decisão de evitar que eu fosse ministro. Isso não me faz desacreditar na justiça, porque se você for olhar o histórico de cada um ministro lá, tem coisas excepcionais que eles votaram favorável, tem coisas que eles votaram contra, e é assim mesmo. Cada cabeça uma sentença, e eu espero que a Constituição esteja acima de todos e eles cumpram a Constituição. É nisso que eu me apego e é essa expectativa que eu tenho, que eles façam justiça, até porque, fazendo justiça comigo, eles começam a moralizar uma parte muito pequena do Poder Judiciário que está endeusada pela imprensa brasileira, sobretudo quando atacam de corrupção o PT. Então, eu acho que eu vou lutar com todas as minhas forças para que esse país tenha justiça e espero que a Suprema Corte cumpra o seu papel de garante da Constituição, retomando a verdade nesse país. Usted es categórico en que sus acusaciones están basadas en mentiras y sin pruebas, pero ¿considera que hay parte de la investigación Lava Jato que es cierta o cree que es toda una construcción? Olha, eu acho que a Lava Jato, enquanto uma operação de combate à corrupção, ela teve mérito em algumas coisas, ela prendeu gente que confessou que roubou, e todo mundo que roubou tem que ser preso. O que eu estou contra, no meu caso, é transformar uma operação policial numa operação política partidária, para tentar evitar que o Lula fosse presidente da República, porque o objetivo único era esse. Eu fui julgado em Curitiba quando eu deveria ter sido julgado em São Paulo. Eu fui acusado de coisas que eu não fiz. Eu estou condenado por um apartamento que não é meu. Já fui condenado aqui em primeira instância por uma chácara que eles sabem que não é minha, porque eles conhecem o dono, conhecem o documento, eles sabem que não é minha. Mas acontece que eles contaram uma mentira tão grande para trazer o processo para Curitiba que eles não deixaram uma rota de fuga para ele sair. A pergunta que eu faço é o seguinte: depois de 80 capas de revista, depois de centenas de horas de jornal, sabe, na televisão, depois de milhares de primeiras páginas de jornal dizendo que o Lula era corrupto, como é que eles vão agora pedir desculpas ao povo brasileiro e dizer desculpa? E é a única coisa que interessa. Eu não quero aceitar a progressão da pena, eu quero que eles peçam desculpas ao povo brasileiro, sabe, que é a grande vítima disso. Quero que eles peçam desculpa aos milhões de desempregados, quero que eles peçam desculpa à minha família. Sabe? Nem eu preciso de desculpa, não. Eu já estou calejado na vida, mas peço à minha família, invadir a casa dos meus filhos desnecessariamente. Você acha que eu vou ficar quieto? Olha, se alguém roubou, que vá para a cadeia. Se alguém roubou e quer delatar para ficar com metade do roubo, como tem muitos que fizeram, que façam. Eu gostaria de fazer uma delação contra o Moro e contra o Dallagnol, mas ninguém quer que eu faça a delação, sabe? Eu vou ver se eu faço a delação deles na ONU. Só um dia deixar, eu vou lá fazer a delação, porque quando eu critico o Moro, eu não critico o Poder Judiciário, eu critico ele pessoalmente. Ele pessoalmente e qualquer um que agir como ele age. Um juiz não pode virar refém da imprensa. Um juiz tem que virar refém da lei e da verdade.
Ele só tem como instrumento para absolver ou para condenar uma pessoa os autos do processo. E ali tem que ter prova de acusação e prova de defesa. É com base nisso que ele tem que votar. E eles mentiram a meu respeito. Mentiu o acusador, o Ministério Público, depois de mostrar um PowerPoint durante tanto tempo, dizer que só tinha convicção, e mentiu o Moro dizendo, olha, que crime que ele cometeu? Ah, vou colocar aqui fato indeterminado. E eu vou ficar quieto? Não, não vou ficar quieto. Presidente, el Senado está avanzando ahora con la reforma previsional que es fuertemente resistida por los sectores de trabajadores en Brasil. ¿Qué consideraciones tiene que hacer al respecto? Eu estava lendo um artigo que eu recomendo você ler e até, quem sabe, divulgar, sabe? Que é um artigo de um cientista político muito importante chamado José Luiz Fiore. Ele escreveu esse artigo, acho que ontem, que eu recebo tudo aqui com um dia de atraso, sobre o que aconteceu na Rússia depois da queda do Muro de Berlim. Como é que foi desmontada a Rússia, desmontada as Forças Armadas, desmontado o poder bélico da Rússia, desmontada as empresas estatais, sabe? Foi vendido tudo e a Rússia teve problema sério. O PIB chegou a cair mais de 50%, ou seja, o desemprego foi muito alto, o salário caiu e começou a se recuperar agora. E é muito importante que as pessoas leiam um artigo desse para saber o que está acontecendo no Brasil. Esse governo, até agora, no Brasil, ele não disse o seguinte, a palavra produzir, a palavra crescimento, a palavra distribuição de renda, a palavra aumento de salário não existe. A única coisa que existe é a reforma para diminuir o déficit fiscal, porque precisa juntar 1 trilhão, não diz para que é 1 trilhão, e vender todas as empresas públicas. Esse país está se sustentando até agora pelas reservas que o PT criou de 387 bilhões de dólares. É isso que está garantindo o Brasil sobreviver até agora. Então, eles estão vendendo empresa pública, estão vendendo a Petrobras, estão vendendo o petróleo, estão vendendo o nosso pré-sal. Ou seja, eles estão entregando o país, jogando fora uma coisa chamada soberania. E o Brasil é muito grande, o Brasil pode ser um país soberano, o Brasil pode ser um país protagonista de política internacional, sabe? E uma coisa que eu tenho orgulho é o papel que o Putin está jogando na história hoje mundial. Ou seja, sabe, o mundo não pode ficar refém da política americana, da loucura do Trump, da loucura de um presidente americano que acha que pode invadir qualquer país, matar qualquer presidente. Sabe? É preciso que alguém dê um basta nisso. E o Brasil pode dar um basta. O Brasil tem tamanho para isso, tem grandeza para isso. Tem fronteira com 10 países na América do Sul, tem fronteira com o continente africano, porque o mar é a nossa estrada, sabe, que Deus construiu. E o Brasil não levanta a cabeça. Nós, quando presidimos o Brasil, nós tentamos mostrar que o Brasil poderia ser protagonista internacional. Então, eu defendo, na verdade, que o Brasil não seja um lambe-botas dos Estados Unidos, que o Brasil mantenha uma relação digna e soberana com os BRICS e que o Brasil volta a ser protagonista da política internacional, porque é um país que tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, que tem 17 mil quilômetros de fronteira com a América do Sul, que tem 7.500 quilômetros de fronteira marítima, um país que tem o pré-sal, um país que tem a Amazônia, um país que tem 210 milhões de habitantes, esse país tem que ser soberano. Esse país tem que ter indústria forte. E a Petrobras não é apenas uma empresa de petróleo, é uma empresa que tem investimento extraordinário em pesquisa e tem milhões de pequenas empresas que são fornecedores. É isso que eles estão destruindo bancos públicos. Então, eu defendo que o Brasil execute um papel mais importante na política internacional. Recién mencionaba los socios de BRICS, que son los socios emergentes. ¿Qué pasó con la integración regional que se ha visto claramente retraída en los últimos tiempos? La regional con el Mercosur, la UNASUR, que ya está absolutamente desdibujada. Por otro lado, el gobierno brasileño tiene un claro alineamiento con Estados Unidos. El hijo del presidente Bolsonaro fue designado en la embajada. ¿Cómo se reconstruye la integración regional? Eu posso dizer que o melhor momento que nós vivemos na América Latina foi o momento
em que governos progressistas governaram, do Chile, Lagos e Bachelet, Argentina, Cristina e Kirchner, o Uruguai, Tabaré e Pepe Mujica, a Bolívia, a Venezuela com Chávez, o Brasil. Ou seja, a gente pôde promover um estado de bem-estar social como nunca tínhamos tido no nosso continente. Fortalecemos o Mercosul, nós criamos a Unasul, nós criamos a CELAC, nós tínhamos uma reunião entre a América do Sul e África, América do Sul e países árabes. O Mercosul saiu de 10 bilhões de comércio, sabe, para quase 74 bilhões de comércio. Então, as coisas estavam crescendo de forma extraordinária. O que aconteceu? Na medida em que você tem governo de direita que volta ao poder, a gente tinha vivido isso na época do Fernando Henrique Cardoso aqui no Brasil e na época do Menem na Argentina. Na hora que você tem presidentes que não se respeitam, que não respeitam a sua soberania e que ficam lambendo a bota dos americanos, como fazia o Fernando Henrique Cardoso com o Clinton, como está fazendo o Bolsonaro com o Trump, o país não vai para frente. Eles agora abandonaram qualquer projeto de desenvolvimento interno, qualquer projeto de soberania interna, para ficar achando que os americanos vão ajudar os nossos países. Americano não ajuda ninguém. Americano ajuda eles em primeiro lugar, eles em segundo lugar, eles em terceiro lugar, eles em quinto. Os americanos estão habituados a ocupar qualquer país que tenha qualquer interesse de soberania. Então, o Brasil não pode ficar dependendo dos Estados Unidos. O Brasil tem que depender das suas forças intelectuais, da sua força, sabe, dos seus cientistas, das suas universidades, do seu povo trabalhador. É isso que faz o Brasil ser grande. Nós temos um mercado interno de 210 milhões de seres humanos. Nós temos um mercado na América do Sul de quase 450 milhões de pessoas. Então, se nós soubermos trabalhar similaridade entre nós e fortalecer a troca, nós podemos ser um bloco muito forte no mundo. Lamentavelmente, sabe, a gente vê que não é isso que aconteceu na Argentina. O Macri acabou de quebrar a Argentina, levou a Argentina a uma situação de pobreza que a gente não via há muito tempo, e eu espero que Deus dê força para os argentinos recuperarem, sabe, um governo que tenha compromisso com o povo pobre daquele país. E aqui no Brasil, o Bolsonaro está caminhando para o mesmo caminho, no Equador está caminhando para o mesmo caminho. Então, eu sonho que a sociedade brasileira precisa ter em conta que o Brasil só irá crescer, só irá se desenvolver, só irá ser um país justo quando a gente tiver uma política de desenvolvimento com base na nossa capacidade científica e tecnológica de criar indústria forte. Y el Brasil puede hacer eso. Hablemos un poco de las elecciones en Argentina, porque usted dijo que una de las razones por las cuales ganó Bolsonaro en 2018 tuvo que ver con una falta de sensibilidad de la izquierda para hacer alianzas. Eso se vio un poco algo similar en España, donde la izquierda no hizo acuerdo y tuvieron que ir a nuevas elecciones, llamar a nuevas elecciones, pero en Argentina sí se armó un frente de izquierda importante y tuvo un triunfo muy importante en las elecciones primarias. Pero para eso fue fundamental el corrimiento que hizo Cristina Fernández de Kirchner de su lugar de protagonismo y cediendo su propia candidatura. Lo que le quiero preguntar es si usted considera ahora, con el diario del lunes, digamos, que la estrategia del PT pudo haber sido otra en las elecciones del 2018, o si en todo caso Cristina Kirchner en Argentina recogió el guante de lo que sucedió en Brasil y por eso hizo esa jugada electoral para lograr mayor consenso. Eu não acho que a Cristina fez uma jogada eleitoral. A Cristina, ela trabalhava com pesquisa de opinião pública e ela sabia da qualidade dela, dos votos positivos que ela tinha, e ela sabia da rejeição que ela tinha. E ela sabia de todos os processos que a direita estava movendo como ela. Então, a Cristina tomou a decisão, sabe, de facilitar a eleição colocando um companheiro, sabe, do mesmo partido político, que era todo mundo é peronista, ou seja, para concorrer às eleições. Aqui no Brasil, veja, nós temos uma eleição
Eu briguei muito pelos 2 turnos. Você tem no primeiro turno, todo mundo pode ser candidato, no segundo turno você se junta. Aqui no Brasil, a gente poderia ter se juntado no segundo turno. Aqui no Brasil poderia ter, a chance foi colocada. Quem não quis se juntar é que assuma a responsabilidade. Você não pode evitar que um partido tenha candidato se tem 2 turnos nas eleições. Você disputa com candidatura própria no primeiro turno, no segundo turno você disputa, sabe? Aquele que foi o mais votado tem o apoio dos outros. Isso aconteceu comigo quantas vezes? Eu não ganhei em nenhuma eleição no primeiro turno. Eu fui para o segundo turno em 89, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014. Foi tudo no segundo turno das eleições. Sabe? E nós ganhamos no segundo turno. Então, o segundo turno existe para você fazer aliança. Ora, quem não quis fazer aliança não pode ficar jogando a culpa no partido mais votado. Porque agora as pessoas querem culpar, sabe? Querem culpar o PT, quando, na verdade, o PT teve um candidato que quase ganha as eleições. Se tivesse tido o apoio de todos os outros, poderia ter ganho as eleições. Então, não tem problema nenhum. No Brasil, 2 turnos, nós temos experiência desde 1989 e sempre foi bem sucedido. Acontece, meu caro, que o PT é o maior partido de esquerda da América Latina, o PT é o partido mais importante do Brasil, e isso não é demérito aos outros. É porque o PT tem mais história, porque o PT tem mais vínculo, porque o PT tem mais gente, porque o PT tem mais voto. As pessoas não podem querer que, pelo fato do PT ser grande, ele se auto-anule. Não é possível. Mas o PT faz aliança. É só você pegar as alianças nos estados, você vai perceber que nós fazemos muita aliança política quando é necessário fazer, e achamos que pode ser feito em 2020 para prefeito, pode ser feito em 2022. Agora, eu fico torcendo na Argentina que eles ganhem as eleições. Presidente, Alberto Fernández estuvo aquí en la cárcel de Curitiba visitándolo. Habló con él sobre la situación de Venezuela. El candidato argentino tiene una preocupación que ha declarado sobre, por ejemplo, el informe de la Secretaria de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de Michelle Bachelet, en Venezuela, y al mismo tiempo es muy categórico en condenar la injerencia extranjera, sobre todo de Estados Unidos. Ahí, ¿usted coincide con esta visión? ¿Cuál es su visión sobre el asunto? São 2 coisas totalmente distintas, né? Uma coisa é que você não está obrigado a defender, sabe, as políticas colocadas em prática pelo presidente Maduro. Essa é uma coisa. A outra coisa é que você não é obrigado a aceitar a ingerência externa dentro de um país soberano. Então, eu, por exemplo, não concordo com a intromissão americana, com a intromissão brasileira, com a intromissão colombiana, com a intromissão qualquer que seja tentando, sabe, governar um país soberano. Inventar um candidato, sabe, e inventar uma mentira como o Guaidó. Eu sou totalmente contra. Essa é uma coisa que eu acho que todo país democrático tem que assumir. A outra coisa é que quem é amigo da Venezuela precisa conversar com Maduro e discutir com ele, que é importante, sabe? Eu falo isso de cátedra porque em 2002 2003 eu tinha 20 dias de presidência, eu criei um grupo de amigos para ajudar o Chávez naquela questão do referendo. E conseguimos, com a participação dos Estados Unidos, com a participação da Espanha, do Aznar, que tinha sido o único presidente a aceitar o golpista, e nós conseguimos criar as condições políticas para ter um referendo na Venezuela. Então, o que precisa é que tenha mais gente querendo paz e menos gente querendo guerra. Sabe, o Brasil, do jeito que está, não tem nenhuma autoridade moral de dar palpite na Venezuela. O Brasil deveria ter interesse fronteiriço com a Venezuela, porque teve um momento em que nós tínhamos um superávit com a Venezuela de quase 4 bilhões de dólares. Isso me preocupava, porque a boa política de comércio exterior é aquela política de uma estrada de 2 mãos. Você compra e você vende, para ter o equilíbrio. Então, o Brasil
O Brasil, aqui na América do Sul, o Brasil tem que ser o fomentador da paz, do progresso, do desenvolvimento e da soberania. O Brasil não pode ficar tomando partido contra um ou contra outro. Le quiero preguntar por la Amazonia, porque más allá de cómo se ha gestionado la última crisis, que ha sido algo muy criticado, hay una realidad que es que los científicos dicen que se llega a esta situación luego de décadas de desinterés de la mayoría de los gobiernos del mundo. ¿Cree que tendría que pasar a ser un tema prioritario en la agenda de Brasil, teniendo en cuenta justamente la importancia que tiene la Amazonia para el mundo? ¿Haría las cosas de otra manera? ¿Le daría más importancia si estuviera en el gobierno nuevamente? Não é que se eu faria as coisas diferentes. Nós fizemos diferente. Aliás, hoje eu li uma matéria de uma entrevista da ex-ministra Marina Silva, que não está mais no PT, em que ela mostra que no nosso governo a gente diminuiu o desmatamento em mais de 83%. Tá? Se você pegar o relatório, você vai perceber que durante todos os mandatos do PT, com exceção dos 2 primeiros anos, em que a gente não tinha nada para fazer e nós tivemos que montar tudo para controlar, que a gente assumiu um compromisso e tínhamos cumprido o compromisso já de diminuir em 80% a emissão de gás de efeito estufa. Isso você pode conversar com a ex-ministra Isabela, com o ex-ministro Minco, com a ex-ministra Marina, que o Brasil servia de modelo, tanto no encontro que tivemos em Copenhague, no COP15, como no encontro de Paris. Então, a Amazônia, veja, nós temos que ter claro que a Amazônia é território brasileiro, o Brasil é soberano sobre a Amazônia, é o Brasil que decide o que fazer na Amazônia. Ponto pacífico, tá? E não se discute. O que o Brasil tem que entender é que a nossa incapacidade científica, sabe, a nossa incapacidade financeira de cuidar daquele ecossistema e daquela biodiversidade com o carinho que a humanidade precisa que a gente cuide, não prescinde da gente receber apoio. Então, é importante lembrar que o acordo do fundo criado para ajudar a Amazônia foi criado no meu governo, com a Alemanha e com a Noruega. E isso não faz com que o Brasil abra mão da sua soberania. Agora, o que eu vejo dizer é que o Bolsonaro fala de soberania de um lado e, de outro lado, manda o filho dele ser embaixador nos Estados Unidos para entregar a Amazônia para os Estados Unidos explorar. Obviamente que não está correto. Presidente, usted publicó la carta que le mandó a la mamá de Marielle Franco. Marielle Franco, como mujer negra, proveniente de una favela lesbiana, es un símbolo de la lucha por los distintos tipos de desigualdad que hay en Brasil. Su asesinato todavía no se esclareció y eso también es un símbolo de la violencia que está viviendo Brasil y que ha crecido y ha batido récords en los últimos años. ¿Cómo se resuelve el problema de la violencia? Olha, eu acho que não foi publicada a carta que a mãe da Marielle mandou para mim. Acho que foi publicada a carta que eu mandei para ela. Sí, claro. Porque eu recebi uma carta dela e eu não divulgaria a carta dela sem autorização dela. A minha eu poderia divulgar. No, fue un error mío. Me refiero a la que usted le escribió. O que eu acho é que tem muitas coisas no Brasil que não são investigadas. Ou seja, o caso da Marielle é um deles. Eu acho que aqueles que tomam conta da segurança pública no estado do Rio de Janeiro e no Brasil sabem quem matou a Marielle, mas talvez não queiram dizer porque, quem sabe, estejam próximos das milícias que apoiam ele. Sabe? Você veja, não descobriram a Marielle, que morreu, e sequer prenderam, sabe, o miliciano Queiroz, que todo mundo sabe que vai no hospital, que mora no Morumbi e que ninguém vai atrás de saber de nada dele. Ou seja, tem muitas coisas que poderiam ser investigadas que não estão sendo investigadas. Então, eu acho que no caso da Marielle tem que virar uma questão de honra para o povo brasileiro. É preciso investigar e é preciso prender as pessoas que mataram uma mulher tão extraordinária como a Marielle. Sabe, eu acho que tem condições de fazer isso. As pessoas que estão presas devem saber, porque aquilo não foi coisa de assassino comum, aquilo foi coisa de gente preparada, e eu acho que foi uma morte premeditada.
Hay muchas expresiones de odio con respecto también a Marielle. Usted dice que quiere combatir claramente la cuestión del odio. ¿Cómo se combate? Le pregunto, porque una cosa son las expresiones de rechazo a una figura política o a diferentes opiniones, y otra cosa es las expresiones de odio personal. Usted ha recibido muchas con temas muy delicados como la muerte de su nieto. ¿Cómo se combate eso y a qué atribuye esse odio más personal? Olha, não tem jeito de você enfrentar o ódio com ódio. Tá? O ódio você enfrenta com amor, você enfrenta com humanismo, você enfrenta com bondade, você enfrenta com solidariedade. É assim que se enfrenta o ódio. Você não pode querer, sabe, enfrentar um cara que tem ódio de manhã, de tarde e de noite, tendo ódio de manhã, de tarde e de noite, porque senão você vai ficar tão chato quanto o cara que tem ódio. Então, é difícil, mas é a melhor forma de você enfrentar o ódio é você tratar as pessoas com muito amor, você voltar a tratar as pessoas com carinho. Eu sinceramente, eu não sei como é que eu explicaria o ódio que algumas pessoas têm a mim. Não sei como é que eu explicaria, porque eu fui um presidente da República que deixei a presidência com 87% de bom e ótimo nas pesquisas, com 10% de regular e com 3% de ruim e péssimo. A única explicação que eu encontro para o ódio disseminado contra mim é o fato de nós termos feito com que as pessoas mais humildes desse país subissem um degrau na escala social. Você cuidar melhor dos negros, você cuidar melhor das mulheres, você cuidar melhor dos trabalhadores, você cuidar melhor dos camponeses, você colocar mais gente na universidade, você colocar mais comida na mesa, você colocar mais saúde, você colocar mais salário no bolso das pessoas. Eu acho que isso deve ter criado. É a única explicação, eu não vejo outra explicação. Entretanto, eu não posso ter ódio. Y cuando las expresiones de odio vienen de esos mismos sectores que se vieron favorecidos y que formaban parte de ese 86% que lo apoyaba cuando dejó el gobierno, ¿qué pasó ahí? Veja, nós temos que, sabe, vale para todo mundo. Você não trata o ódio com ódio. Você trata o ódio com amor. Você mostre para as pessoas que você é melhor do que ela, sendo mais respeitoso que ela, sendo mais humanista do que ela, sendo mais solidário do que ela. É assim que você educa. Não é ficando com raiva. Não é ficando com raiva. Então, é assim que eu penso e é assim que eu tento construir, e é por isso que eu estou nessa luta aqui. Não pense você que eu tenho ódio do Moro, ódio do Dallagnol. Eu acho que eles dormem pior do que eu. Porque eu falo sempre que tem 4 pessoas que sabem que eu sou inocente. Deus, eu, Moro e Dallagnol. E o delegado que fez o inquérito. Ele sabe que eu sou inocente. Tá? Então, eles sabem que eles mentiram. Se eles mentiram, eles estão com a consciência pesada. Então, eles não devem ter bons sonos à noite. E como eles contaram uma mentira muito grande, que eles não têm como mudar de posição, eu estou aqui tomando a posição de tentar provar a todo custo a minha inocência. Eu acredito que haverá justiça nesse país na medida em que as pessoas percebam que a mentira não pode prevalecer e que a Suprema Corte Brasileira, como uma instituição que é o garante da nossa Constituição, vai permitir com que as coisas voltem aos eixos, a funcionar normal. Y que a mentira no prevaleza sobre la verdad. Presidente, quiero volver, nos quedan unos minutos al panorama regional. Hay elecciones en Bolivia pronto y en la Argentina. Incluso si ganan Evo Morales y Alberto Fernández, que las encuestas le dan un buen panorama, asumirían en un escenario muy diferente al de hace una década. ¿Qué panorama ve usted para la región? ¿Cree que se puede volver a construir una integración regional como la que había? Eu acredito que é possível criar uma integração regional outra vez. Eu acho que nós aprendemos, da esquerda aprendemos, de que para você consolidar instituições democráticas e bilaterais fortes, você precisa ter instituições fortes.
sabe? Não pode ser uma coisa pessoal, não pode ser na base do ufanismo. Ou seja, nós temos que criar instituições que garantam as coisas que a gente quer criar. Eu acredito que a eleição na Argentina, a eleição no Uruguai, a eleição na Bolívia e daqui a alguns anos a eleição em outros países vai permitir que a gente possa sonhar em criar um bloco econômico e político forte da América do Sul. As pessoas têm que entender que a gente não pode, no século XXI, continuar vivendo como a gente viveu durante todos os séculos desde que fomos descobertos. Ou seja, é preciso que cada governante entenda, sabe, que o único jeito da América do Sul e da América Latina crescer é você ter soberania para elaborar as suas próprias políticas de educação, a política de desenvolvimento, política de educação, sabe? E isso precisa ser levado muito a sério, porque todo presidente que ganha uma eleição na América do Sul fica na expectativa de que os Estados Unidos vão ajudar. E não tem precedente. Não tem precedente. Se os americanos ajudassem, o México seria o Canadá e não seria o México. Né? Porque a ajuda que os americanos estão dando para o México agora é construir um muro para evitar que o pobre mexicano ou latino-americano vá para os Estados Unidos, porque o rico vai de avião, vai por cima. Então, se o mundo tivesse ciência do que aconteceu depois da crise de 2008, depois da crise de 2008 já foram utilizados 25 trilhões de dólares para tentar salvar a economia mundial e tentar salvar o sistema financeiro mundial. Imagine você se esses 25 trilhões de dólares fossem utilizados para ajudar os países pobres do mundo a se desenvolver. O continente africano, o continente latino-americano. Você ainda tem 1 bilhão de seres humanos que vão dormir toda noite sem ter as calorias e as proteínas necessárias. No encontro do G20 em Londres, foi a primeira reunião que o Obama participou, o Gordon Brown era o coordenador, nós propusemos acabar definitivamente com o protecionismo e que a gente teria que ajudar os países mais pobres. Se o povo alemão não está consumindo, eles não podem produzir para vender lá dentro, financie a modernização dos países pobres para que eles possam se tornar produtivos, consumidores e produzirem suas próprias riquezas. É tão simples fazer isso, por que não se faz? Porque nós precisamos de uma outra nova governança mundial. A ONU não pode continuar sendo governada do jeito que está. O Conselho de Segurança não pode ser, sabe, mantido como resultado da guerra, da Segunda Guerra Mundial. É preciso entrar o Brasil, é preciso entrar o México, é preciso entrar a Argentina, é preciso entrar a Argélia, é preciso entrar a África do Sul, é preciso entrar a Egito, é preciso entrar a Índia, é preciso entrar o Japão, é preciso entrar a Alemanha. Ou seja, por que tem que ser os 5? Por que não pode ampliar o Conselho de Segurança da ONU e estabelecer uma nova governança? Sabe? Porque nós aprovamos mudança nas instituições de Bretton Woods, em Londres, mas os congressos nacionais não aprovam, então não funciona o que a gente aprova. Sabe? Então eu estou convencido, sabe, que Argentina, Uruguai, Brasil, Bolívia, Paraguai, sabe, todos nós seremos muito melhores na hora que a gente criar um bloco, a gente partilhar responsabilidades, a gente ver quais são as similaridades, o que um país pode vender, pode comprar, no que um país pode ajudar o outro do ponto de vista tecnológico. Isso vale inclusive para a África. Sabe? Nós seremos muito melhor. E, sobretudo, de investir muito na educação, porque não tem na história da humanidade nenhum país que se desenvolveu sem antes investir na educação, na ciência y na tecnología. Presidente, hay una crisis muy importante ahora en Perú. No sé si ha tenido oportunidad de seguirla y qué consideraciones tiene sobre lo que se está viviendo en ese país. Olha, eu acho que o Peru está vivendo a mesma coisa que estão vivendo outros países da América do Sul. São novos tipos de golpe todo dia que vão aparecendo. Ou seja, o presidente da República tentar fechar o Congresso Nacional não é a primeira vez.
Nós vimos agora em Londres o primeiro-ministro, em função do fracasso das suas tentativas de negociação com a União Europeia, ele encontra como resposta fechar o Congresso inglês. Né? O Peru tenta encontrar, sabe, uma solução fechando o Congresso peruano. Aqui no Brasil se fechou o Congresso, em outros países também. Só tem um jeito para resolver isso. Chama-se democracia. Então, se a situação no Peru está ruim, convoque novas eleições. O primeiro gesto de um presidente da República que tem responsabilidade não é caçar o mandato dos outros, caça o seu próprio. Porque se a orquestra não está funcionando bem, não vamos culpar o primeiro violino, vamos culpar o maestro. Sabe? Então, quando o cara é candidato a presidente, ele diz que sabe de tudo, que vai cuidar de tudo, que vai fazer tudo. Faça! Faça! A grande sabedoria da democracia é que ela ensina os políticos a terem que exercitar o diálogo, conviver com os contrários. Eu sempre utilizo o casamento como experiência mais forte para a democracia. Se você é casado e quer que seu casamento seja duradouro, aprenda a conceder e aprenda a conquistar. Você tem que ceder todo dia para sua mulher, você tem que ceder para os seus filhos, eles têm que cederem para você, porque senão o casamento acaba. Se não houver essa compreensão, a democracia não sobrevive. Veja o que está acontecendo com o Trump. Ele foi eleito candidato, mas ele pensa que foi eleito a Deus. Veja, no mundo de hoje, em que um presidente da República não assume a responsabilidade de dar entrevista para jornalista, se colocar na frente do jornalista, como eu estou aqui na sua frente, ou com dezenas ou centenas de jornalistas, e o cidadão acha que pelo Twitter ele pode governar o país, ele pode dar resposta para tudo, não é possível. Ninguém foi eleito para ser Deus. Ninguém foi eleito para ser Deus. As pessoas foram eleitas para ser presidente e significa que você tem que ter capacidade de construir diariamente a sua maioria. Significa que você tem que construir conversando com quem você gosta ou com quem você não gosta, sabe? Das pessoas que vão te ajudar a exercer essa democracia e a governar um país. Então, lamentavelmente, o mundo está regredindo. Está regredindo na Europa, está regredindo na América do Sul, está regredindo nos Estados Unidos. É uma coisa muito ruim. Sabe? Por isso que eu fico incomodado com a perda de soberania e com o desmonte do Brasil, porque o Brasil é uma grande potência. Eu fui presidente num momento excepcional desse país, onde o Brasil era chamado para dar opinião. Aliás, essa gravata aqui é uma homenagem à conquista das Olimpíadas em Copenhague. Eu só uso elas em momentos importantes, por isso que eu coloquei hoje, para conversar com você, sabe? Presidente, por último, bueno, ya ahora sí tenemos muy poco tiempo, pero me gustaría brevemente, hablaba de los riesgos de la democracia. Uno de esos son las fake news. Este término que se ha empezado a usar en los últimos años y que ha tenido un impacto fuerte en Brasil. ¿Cómo se combate eso desde el Estado para evitar que tenga un impacto negativo en la democracia? Eu acho que somente o Estado, fazendo leis que possam não censurar, mas moralizar a utilização, você não pode punir um cidadão que é traficante de cocaína da mesma forma que você vai punir um pequeno viciado. São duas coisas distintas. Da mesma forma que você não pode punir o cidadão que fuma maconha de um cidadão que é traficante de maconha. Você não pode punir ninguém que diga a verdade no fake news. Mas você precisa ser duro com as pessoas que mentem, com as pessoas que criam crises, com as pessoas que fazem leviandade contra as pessoas. Você precisa criar mecanismos de punir. Não pode ser um gesto autoritário do Estado, tem que ser um gesto construído entre o Estado e a sociedade, para que todo mundo se sinta confortável. Mas que tem que ter uma regulação, tem que ter uma regulação. Porque o que nós sabemos que aconteceu aqui no Brasil, que está sendo apurado, que eu não sei quando vai ser apurado, é muito grave. O que aconteceu nos Estados Unidos é muito grave, sabe? Isso não pode continuar acontecendo, porque senão o processo democrático acaba.
Nós vamos viver um século em que o que menos importa é a verdade. O que menos importa é a seriedade. Quanto mais canalha você for, quanto mais sacana você for, mais valor você tem. Não pode ser assim a sociedade. A sociedade ela tem que ser regida por valores, que envolve desde o comportamento da família, o comportamento das instituições e, sobretudo, o comportamento das pessoas que querem exercer cargo público. Você não é eleito para ser Deus, você é eleito para coordenar uma nação e para fazer o bem para aquela nação. Lamentavelmente, não é assim que está acontecendo. O estímulo ao ódio, aqui no Brasil, a Rede Globo de televisão é responsável pela estimulação do ódio nesse país. E sabe quem é que não quer que eu saia daqui? Posso te dizer de coração, quem não quer que eu saia da cadeia, sabe, é a Rede Globo de televisão. Eles não querem que eu seja inocentado. Porque o dia que eu for inocentado, eles vão ter que admitir, vão ter que engolir que eles mentiram nos últimos governos do PT, como jamais uma televisão mentiu na história. Eu, quando fui na Venezuela a primeira vez, eu vi uma propaganda de colchão, sabe, contra o Chávez. Eu fiquei assustado. Uma empresa fazendo propaganda de um colchão, ela criticava o Chávez. Eu falei, no Brasil nunca vai existir. E aí eu sou eleito presidente. Sabe? Ou seja, eu apanhava todo dia. Eu apanhava toda noite, apanhava toda madrugada. Sabe? Nada que eu fazia estava certo. Então eu resolvi enfrentá-los indo para a rua. Eu vou conversar com o povo. E hoje nós temos a internet, nós temos os blogs, os sites, sabe, que ajudam muito a quebrar o silêncio, a ditadura dos meios de comunicação, como eles estão. Porque aqui no Brasil as pessoas não respeitam o fato do Brasil ser, do país ser, sabe, quem faz a concessão. Aqui no Brasil eles ganham a concessão e depois destrói a democracia, aniquilam a política. Eu não sei se na Rússia foi assim, mas deve ter sido assim também. Sabe? Na Argentina também foi assim. Nenhum político presta. E quando você cria um monstro, sabe, esse monstro pode ser acolhido pela sociedade com medo das mentiras contadas. Então eu estou muito tranquilo, porque eu sei o que eu fiz nesse país. Eu sou um homem que creio muito em Deus. Tá? Se o Dallagnol crê em Deus, como ele fala na igreja que ele frequenta, ele deveria todo dia se ajoelhar em cima de tampinha de garrafa, em cima de grão de milho e pedir desculpa pelas mentiras que ele contou. Se o Moro acredita em Deus, ele deveria se ajoelhar em cima de um prego e pedir desculpa todo dia para Deus pela mentira que contaram ao povo brasileiro. É isso que eu quero. É isso que eu quero, que se faça justiça nesse país contando a verdade. E se provarem que eu menti, me desmoralizem, me destruam. Já proibiram que eu fosse candidato? Eu não tenho mais idade para ser candidato, já vou fazer 74 anos. Eu quero te dizer que eu me sinto muito bem. Eu ainda pretendo sair da cadeia, pretendo casar. Não vou pretender construir família porque não tenho Isso é mais. real? Isso é real? É verdade, é real, é real. Não, mas só... Eu só quero que você diga às pessoas que nesse país, tem um inocente condenado, que a condenação é eminentemente política e que o juiz Moro é mentiroso. E quando eu digo que ele é mentiroso, eu não estou dizendo que o Poder Judiciário é mentiroso, estou dizendo que ele é mentiroso. O Dallagnol é mentiroso. Ele deveria estar preso e deveria ter sido exonerado pelas mentiras que contou. Sabe? Não adianta dizer que devolveu 2 milhões para a Petrobras, porque eles deram um prejuízo de 140 bilhões ao país, porque só na construção civil tem mais de 1.100.000 trabalhadores desempregados. E nós estamos tentando fazer um levantamento da relação deles com os Estados Unidos, da relação dele com os procuradores americanos e da maracutaia que eles fizeram com relação à Petrobras e os Estados Unidos. Eles não perdem por esperar, não perdem.
Eu tenho 73 anos, vou fazer 74 dia 27 de outubro, quero viver 120 anos, sabe? E vou provar que eles são mentirosos. Presidente Lula, un placer. Muchas gracias. O prazer foi meu.